chama Derrotando o Primeiro Inimigo. Texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Síntese dessa lição. Em algum momento da nossa trajetória terrena enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Queridos, o texto do dia, que é o texto base, texto bíblico dessa lição, se encontra em Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 10. Faça a leitura e você vai entender melhor esta lição de hoje. A saga de Josué e do povo hebreu, rumo à terra prometida, continua. Na lição passada vemos o encontro de Josué com o príncipe do Senhor. O Deus, o próprio Deus, se mostrando a Josué de uma forma de um anjo de justiça, com espada na mão. Isso mostra que o decreto para Jericó e para todo aquele povo estava já decretado, ou seja, Deus já viria com julgamento sobre aquele povo. E Israel seria um instrumento na mão de Deus para trazer juízo àquela nação que estava em pecado, que estava cometendo coisas que desagradavam a Deus. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas era do próprio Deus, trazendo juízo a uma nação corrompida pelo pecado. Parece até os dias de hoje, no que a gente vê o mundo totalmente perdido, em pecado, em iniquidade. E o que acontece, irmãos, é que Deus trará juízo para essa nação também. Como assim houve com Sodoma e Gomorra, com outros momentos em que Deus trouxe juízo, assim com esta geração em que vivemos hoje, a gente já vê sinais do juízo de Deus chegando à terra. Primeiro tópico diz assim: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostais, a cidade e estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Então, era uma cidade forte, muralhas grandes, mas aparentemente invencível, forte, guardada, com sentinelas. Porém, quando Deus entra na batalha, aí não tem mais o que fazer. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizado na Transjordânia, de frente a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muito esforço e muitas lutas para conquistar a terra prometida. O que acontece é que quando a gente vê lá no final do livro de Deuteronômio, quando Moisés avista toda a terra prometida, ele apenas a viu com seus olhos, mas não adentrou lá, pelo menos em vida humana não. Mas ele percebe que é um lugar bonito, maravilhoso, porém teriam que ter batalhas para chegar àquele lugar. Por mais que Deus entregou ao povo, o povo precisava se preparar para essas batalhas. Foi assim que Josué falou ao povo, falou a Josué, e daquela maneira eles conseguiriam entrar na terra prometida. Jericó era uma fortaleza grandíssima, protegida por guardas, muralhas gigantes, mas quando Deus está no negócio, aí a história muda. O rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver isso no ponto 2. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. O que acontece, irmãos, é que na época de Moisés, lá no início, quando Moisés manda alguns espiões à terra prometida, eles voltam, alguns, claro, com notícias que a terra era boa, manava leite e mel, trouxeram frutos de lá, mas também que havia muita dificuldade, muitos problemas, que havia os filhos de Anak, que eram os gigantes. Então o povo se amedrontou com aquilo. Aquela noite foi uma tribulação no arraial de Israel ali no deserto. Todos choravam que não conseguiriam entrar na terra prometida, e aí se levanta Caleb e Josué e diz: gente, é difícil, mas se Deus nos prometeu, vamos receber a terra por herança. Então o que acontece, moço?
é que às vezes olhamos para uma dificuldade e vemos ela muito grande, muito gigante. E aí esquecemos que o nosso Deus é mais do que gigante. Ele é o eterno, criador de todas as coisas, e aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, se ele prometeu a terra prometida ao povo, ele daria a terra prometida ao povo. E o que acontece é que, na época de Josué também, ele também envia espiãos a Jericó, no qual o rei de Jericó, de alguma certa forma, fica sabendo e quer destruí-los, quer matá-los, quer fazer de tudo, porque sabe que a terra está sendo olhada por outro povo e ele não vê isso com bons olhos. E aí o que acontece é que o rei de Jericó não estava brincando, ele queria matar aqueles espias que estavam ali, enviados por Josué. E o que acontece, irmãos, é que a gente vê agora uma tal de Raabe aparecendo na história do povo hebreu. Morava em Jericó e ela ajuda aqueles espiãos. E a promessa que é feita a ela é que se ela for fiel a eles, na hora do juízo, a sua família seria poupada. Então, irmãos, o que a gente percebe é que muitas vezes a gente tem a oportunidade de colocar nossas famílias na mão do Senhor para ser abençoada, ser livrada do mal. E muitas pessoas não fazem isso. Mas essa mulher decidiu crer no Deus verdadeiro daqueles espiãos. E não em deuses falsos, com que ela havia desde criança, desde pequena, aprendido a buscá-los. Mas eram apenas deuses de pedra, de barro, que não existiam. Mas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, era um Deus diferente, era um Deus poderoso. A cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ponto 3. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. São destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade, ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Então, o que acontece, irmãos? É que a cidade de Jericó só cairia com a ajuda de Deus. Se você observar na leitura aqui bem no início, a gente percebe que as muralhas de Jericó eram gigantes, largas. Havia sentinelas, guardas ali, e não se passava nada ali, a não ser que algo muito extraordinário da parte de Deus acontecesse para o povo hebreu conseguir entrar ali. E aconteceu. Tópico 2. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Corte dos suprimentos do inimigo e a manutenção do ânimo da tropa. O que acontece? A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que fortalece. Então, o que acontece, irmãos, é que o povo hebreu fez um cerco ali diante daquela muralha, do qual aquele povo de Jericó não podia sair. Então, estavam ali presos dentro da sua própria casa, e o povo de Israel ao redor. Ou seja, a primeira fonte cortada para eles foi de poder se alimentar. Traz um bom exemplo para nós, né, na vida cristã espiritual, né? E aquilo que está mais alimentado é o que vai vencer, né? Falando espiritualmente aqui, a gente tem a nossa vida e temos a nossa vida carnal e a vida espiritual, né? Mas muitas vezes alimentamos mais a carnal, né? E a espiritual a gente deixa de lado. Mas o que acontece, irmãos, é que devemos orar mais, ler mais a palavra, buscar mais ao Senhor. E com a vida bem alimentada espiritualmente, teremos força para vencer todos os obstáculos, todas as tentações. Aquilo que estiver bem mais alimentado vai vencer essa guerra, essa batalha. Então, se você está vivendo um momento difícil, um momento de tribulação, um momento que você está angustiado, às vezes pensa em desistir, que não consegue vencer isso, um vício, alguma coisa, alimente seu espírito. Porque daqui a pouquinho essa coisa da carne, esse pecado, essa tentação, ela vai perder forças. Ela não vai estar sendo alimentada. E aí, perdendo as forças, você com certeza ganhará essa batalha. E com a ajuda de Deus será bem mais bênçãos. Com certeza você suportará.
Promessas ao longo de toda a história do povo hebreu. O Eterno tinha lhe prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro de Josué, o Senhor reiterou o apoio ao seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, o que tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que os entregou aos seus inimigos em suas mãos. Então, mais uma vez, Josué sabia, irmãos, que o povo hebreu já ganharia, seria vencedor nessa batalha, mas ele ainda precisava ouvir da boca de Deus que o povo de Jericó seria entregue em suas mãos, né? E muitas vezes a gente sabe, irmãos, que vai dar certo, que vamos conseguir, que aquele problema vai ser vencido, mas a gente ainda quer ouvir da boca de Deus, né? Usando um profeta, usando alguém que vai dar certo, que vamos vencer, que a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer. Então a gente sempre precisa, nossa mente, nosso coração quer ouvir palavras de vai dar certo, né? E assim Josué ouviu da parte de Deus. O povo de Jericó seria entregue nas mãos do povo hebreu. Ponto 2. Homens armados à frente dos sacerdotes. Então, a estratégia que Josué recebeu da parte de Deus foi a seguinte. A estratégia foi que Josué utilizou. Foi simples. Homens armados sairiam marchando à frente. Após, seguiram 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida a arca da aliança conduzida não pelos coatitas, que era de costume, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Irmãos, há momentos na nossa vida que é inexplicável os caminhos que Deus nos faz traçar, né, caminhar. Aquela cena, né, que a gente observa aqui é uma cena bastante incomum, né? Porque o conselho, né, a estratégia utilizada aqui era que o povo rodearia Jericó uma vez por dia, no total de 6 dias, e no 7º dia, irmãos, eles rodeariam 7 vezes. E aí seria tocada a trombeta, né, pelos sacerdotes. Então, é algo fantástico que Deus faz, né? E o povo estava apreensivo, porque até então não entendia aquela estratégia de guerra. Por que isso? Para que isso? Não vamos entrar? Não vamos batalhar? Como é que vai ser essa batalha? Mas a estratégia de Deus era tão perfeita e tão incomum que todos ficaram pasmados, mas obedeceram à voz de Deus. Josué no comando, e aquele momento seria histórico. O povo hebreu, e até hoje é algo muito falado na nação de Israel, esse momento extraordinário aqui na história do povo hebreu. Ponto 3. A espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu realmente era algo muito ainda, né? Além de esperar 40 anos, teriam que passar pela estratégia bélica de Josué da semana, né? 6 dias rodeando a cidade ali, no 7º, mais 6 voltas, né? Ou seja, era algo poderoso, mas era aquilo que Deus tinha para o povo. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade, ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu. Pela voz de Josué, eles experimentaram um alto nível de bênçãos, se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade. Então, o que acontece, irmãos, é que o povo hebreu, pela sua paciência, experimentaram um alto grau da fidelidade de Deus. É assim que funcionamos. Quando a gente coloca em Deus a nossa esperança, a toda a nossa ansiedade, Deus faz por nós algo extraordinário. Tópico 3. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai.
O povo precisava esperar uma ordem do comando do líder e, na hora certa, todos gritarem uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco producentes sob um sol causticante. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia a oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. E Jericó teve sua última chance. Então, é um momento de fé, no qual o povo teria que esperar a ordem de Josué para gritar. E quando eles gritassem, algo poderoso aconteceria. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. E depois da ordem de Josué, o povo gritou. Com o resultado do grito, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. Então, irmão, a gente vê aqui um milagre de Deus extraordinário. Josué dá a ordem, o povo grita, as trombetas tocam, as muralhas caem. Então, irmãos, na nossa vida cristã, muitas vezes, a estratégia de Deus, ela parece aos nossos olhos algo estranho, algo que nos causa uma certa ansiedade. Mas quando Deus está no comando, irmãos, a forma certa, correta e que dá certo, acontece. Foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Quando todo o povo grita, as muralhas caem no chão. Todos aqueles que zombavam do povo hebreu, chamavam de loucos, começam a entender que realmente Deus, ele fez algo poderoso por aquele povo. E aí Jericó, irmãos, é sitiada. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubra qual foi os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isso não interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Aqui é o último ponto. Vamos ler essa passagem que diz assim: a ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecado, devassidão, deveria ser riscada no mapa como fora Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, a gente percebe que quando o povo grita, as muralhas caem, o povo hebreu consegue adentrar dentro da cidade, seus guerreiros a tomam, mas lá dentro tinha uma pessoa que ajudou o povo de Deus. Raabe, e ela foi abençoada. Sua família foi poupada. Ela fez, em falar que além de ser poupada, Raabe ainda fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, essa mulher teve honra, teve muita honra, ainda fez parte da genealogia de Jesus. E é algo muito fantástico, porque Deus, ele, além de salvar, ele ainda faz milagres, e ainda faz o nome da pessoa ser honrado, como foi honrado o nome dessa mulher. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, para encerrar a primeira campanha militar, depois empreenderia a segunda rumo às cidades, estados, reinos, localizados no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus e, por fim, a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Então, irmãos, a primeira vitória, o primeiro inimigo a ser derrotado foi Jericó. Agora o povo hebreu teria outras batalhas, porque aqui foi só o início, mas ainda teria outros caminhos, outros lugares para ser derrotados, enfrentados e vencidos. Então, para finalizar, Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda sua estratégia seria divinamente orientada, conduzido pelo Senhor. Os hebreus primeiro tomaram Jericó, e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso à terra prometida. Então, meus irmãos, a gente percebe que nessa lição o primeiro inimigo é derrotado, Jericó, em uma estratégia que o próprio Deus colocou a Josué. Aparentemente, aos olhos humanos, algo incomum, algo que não parecia ser tão normal, Rodear uma cidade, no final gritar, tocar trombeta, então, e aconteceu um milagre ali. Era impossível, tanto que o povo de Jericó vivia de uma certa forma zombando
do povo hebreu, porque eles imaginavam que era impossível eles conseguir passar por aquelas muralhas. Mas quando o povo tem ao seu comando e tem um líder que é o próprio Deus, aí, meu irmão, aquilo que é impossível se torna possibilidades. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. A próxima lição, com certeza, continuaremos a falar sobre essa jornada de Josué e do povo hebreu e com certeza será uma bênção para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.